Bom, vamos lá, dando continuidade ao nosso bate-papo concurseiro, resolução do CNJ, né, resolução 85 de 2013, do CNJ, que regulamentou a nível nacional, dando orientações para o Poder Judiciário sobre a implementação do processo, do sistema do processo judicial eletrônico, né? Então, a gente está falando ali, vamos falar agora da responsabilidade dos usuários, né? Seja o usuário interno ou externo, mas aqui principalmente pelo usuário externo. Olha aqui. O acesso ao seu provedor da internet e a configuração do seu computador utilizado nas transmissões eletrônicas. Filho, tem que investir num computador mais capacitado, né? Fazer um upgrade aí da sua maquinazinha antigona. O acompanhamento do regular recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente. Então você começa a perceber que isso aqui principalmente para os advogados, né? Muito importante. Tem que acompanhar se realmente foi recebida a petição, se o documento que transmitiu chegou, foi juntado efetivamente pelo sistema. A aquisição por si ou pela instituição ao qual está vinculado, né, do certificado digital, pelo padrão, né, brasileiro, emitido aí por autoridade certificadora credenciada, ok? E respectivo dispositivo criptográfico portável. A gente chama de token, não sei se aí chamam aqui, se aí no seu, né, no seu estado, no seu lugar fala assim. Aqui é token, mas é uma chave privada, dispositivo criptográfico portável. Dispositivo, é melhor chamar de token, né? Chave privada de acesso ao sistema. Dispositivo criptográfico portável. É muita coisa, o negócio é importante, né? A indisponibilidade falada, né, do sistema, né, que pode acontecer, ela, que a gente falou aqui, ó, no vídeo anterior, aqui, ó, considera-se indisponível, como está em vídeo diferente, você pode ter visto, né, acessado o vídeo em dias diferentes, eu gosto de fazer isso. Considera-se indisponibilidade do sistema de processo eletrônico a falta de oferta ao público externo. Ou seja, o público externo, o usuário externo não está conseguindo consultar os autos, não está conseguindo transmitir eletronicamente os atos processuais, não está tendo acesso às citações, intimações ou notificações eletrônicas, entendeu? Isso é indisponibilidade. É diferente de o quê? De problema do usuário. Do computador do usuário, do provedor do usuário, da falta de acesso do usuário. Não é isso. É indisponibilidade realmente do sistema de processo eletrônico, ok? Não é, o usuário tem nada a ver com isso. E aí, essa indisponibilidade será aferida para o sistema de auditoria fornecido pelo CNJ ou por órgão a quem este atribui tal responsabilidade. Tem que ter um órgão de controle, né? A indisponibilidade previamente programada aí produzirá as consequências previstas na lei ou na resolução e será ostensivamente comunicada, né? Com pelo menos 5 dias de antecedência. Vai ficar indisponível, comunica antes, tem os efeitos processuais também, a gente já falou disso na lei do processo eletrônico, ok? Certo? E agora a gente vai falar do funcionamento do sistema. O sistema receberá arquivos com tamanho máximo definido por ato do tribunal, porque senão não chega, não vai. Se é muito pesado, não vai, né? Então, tem lá um tamanho. Nossa, e a gente tem que ingressar nesse mundo, né? Pra mim, não vou te enganar, não. Pra mim, isso é tamanho de arquivo, pra mim, isso é difícil. Toda a minha equipe que me ajuda nisso. Mas é isso, tem lá um tamanho máximo definido por ato do Tribunal do Conselho e apenas nos formatos definidos pela presidência do Conselho Nacional de Justiça, sempre ouvido esse comitê importantíssimo, que é o Comitê Gestor Nacional do Sistema do Processo Eletrônico. O tamanho máximo de arquivos definido por cada Conselho ou Tribunal não pode ser menor que 1,5 megabytes, ok? Na hipótese de capacidade postulatória atribuída à própria parte, o que é isso aqui? Quem é que tem capacidade postulatória? Hein?
O advogado, em regra, a parte não tem capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? Capacidade de estar em juízo por si só, ok? Então, olha só isso. Na hipótese de capacidade postulatória atribuída à própria parte, aí a prática do ato processual será viabilizada por intermédio de um servidor na unidade judiciária destinatária da petição ou do setor responsável pela redução a termo e digitalização das peças processuais. Esse é um clássico disso, os juizados especiais, né? Então, a parte teve um problema, o cidadão, o consumidor, vamos falar do consumidor, que é o mais fácil de entender. O consumidor teve um problema lá na sua relação de consumo, comprou uma televisão, comprou um computador, deu defeito, deu problema, não conseguiu resolver sozinho. Você, se ele não resolver meu problema, não? Então eu vou lá, né? No juizado especial civil, no juizado especial criminal, no juizado especial federal. Precisa de advogado? Não, em regra não. Mas aí, como é que faz? Meu Deus, já é difícil para a parte fazer o seu pedido, né? Fica mais difícil ainda ela fazer isso pela via eletrônica, ainda, principalmente porque não tem o credenciamento, né? Então, para ela fazer isso, ela vai se dirigir ao órgão do judiciário competente e a estrutura do judiciário já está lá com o aparato de receber essa pessoa, né? De atender essa pessoa. Ela vai ouvir essa pessoa, o servidor vai ouvir essa pessoa, vai colocar a termo, ou seja, escrever toda a história dela, né? Que ela traz ali, qual é o seu pedido, qual é a sua alegação, e vai, sim, transformar na petição inicial digital, entendeu? Ok? Então é isso. Então, é por isso que está falando, olha, normalmente, a parte ela não vai direto para o judiciário. Parte processual, o autor, né? Ou o réu também. Enfim, que o réu também pode se defender sozinho. O autor ou o réu, eles não vão para o judiciário, eles vão lá no advogado, para o advogado, né, que tem capacidade postulatória, ou defensor público, né, ajuizar o seu pedido, a sua ação judicial para buscar a solução do seu conflito. Mas alguns casos excepcionais, a legislação diz, não precisa de advogado não, sua causa é de pequeno valor, é crime de menor potencial ofensivo, então tá, vai lá você diretamente, você resolve, não precisa de advogado não, entendeu? Aí, claro, né, como que esse ato processual vai se realizar principalmente pela via eletrônica, né? Servidor da unidade, esse servidor aqui não é servidor sistema de rede não, é servidor pessoa aqui, ó, de carne e osso, né? Você, servidor, de repente, para trabalhar com isso, vai receber essa pessoa, né, destinatária da petição, o setor vai reduzir a termo e vai realizar a digitalização. Ela vai lá com a nota fiscal, né, com todos os seus documentos, e você vai fazer a petição inicial e digitalizar e transformar esse pleito, né, num processo, ok? Será admitido peticionamento fora do sistema do processo eletrônico pelas vias ordinárias nas seguintes hipóteses. Então, assim, quando é que vai se admitir a petição física? Que é exceção agora, né? Não é mais regra. Se o sistema estiver indisponível e o prazo para a prática do ato não for prorrogável, né? Não puder ser prorrogado. Ou essa prorrogação puder causar um perecimento de direito. É urgentíssimo, né? Precisa despachar com o juiz, tem que estar juntado aos autos, que isso acontece, né? E aí faz o quê? Faz pela via física, o sistema não está funcionando, né? Prática de ato urgente ou destinado a impedir o perecimento de um direito quando o usuário externo não possui, em razão de caso fortuito ou força maior, assinatura digital, né? Sei lá por que motivo, né? Ele não conseguiu, olha, não sei, não tem um exemplo aqui não, mas o usuário externo não possui assinatura digital e é urgente, não dá para esperar ainda. De repente ele já fez o credenciamento, mas ainda não recebeu. Enfim, né? Tudo pode acontecer. Teve um colega que foi fazer o credenciamento, né, da assinatura digital, recebeu o token, e aí na hora que ele estava lá fazendo,
caiu o sistema lá da agência credenciada, entendeu? Aí, coitado, ficou ainda, aí teve que reagendar, pode ser, né? Pode ser. O que mais? A parte ou o advogado poderá juntar quantos arquivos se fizerem necessários à ampla e integral de defesa. Não tem limite. Você só pode juntar 10 arquivos. Não, pode juntar o que você, né? Que o advogado entender necessário. Desde que cada um desses arquivos observe o limite de tamanho máximo e os formatos, claro. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais, os documentos digitalizados e tudo isso juntados aos autos. O que é juntar aos autos, hein? É a partir do momento em que se registra que agora aquele documento faz parte do processo. Isso é juntar aos autos. No mundo aqui fora, a gente fala anexar. É a mesma ideia, tá? Só que o termo de processamento é juntar e não anexar. Mas a ideia é a mesma, tá? Pelos órgãos do Poder Judiciário, pelos seus servidores, pelos membros da MP, Procuradoria, advogados, tem a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. A própria lei do processo eletrônico também traz esta regulamentação, né? Incumbirá aquele que produziu o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada, zelar pela qualidade dele. Não é só enviar, tem que ver se ficou bom, né? Tem que ver se ficou legível, tem que ver, tem que olhar, ok? Especialmente quanto à sua legibilidade. Mas assim, eu enviei, se não dá para o senhor ler, o problema é seu. Não, não é assim não. Tem que ver, tá legível. Olha lá. Tava legível quando eu vi, agora não tá mais. Isso não existe. O brasileiro é esperto, né? É com umas historinhas aí de furadíssimas. Os originais dos documentos digitalizados deverão ser preservados pelo seu detentor, né? Reforço o que a lei já falou. Até o trânsito julgado ou até o final do prazo positura da mesma regulamentação da lei do processo eletrônico. A arguição de falsidade será processada eletronicamente, ok? Os documentos cuja digitalização mostra-se tecnicamente inviável, porque é muita coisa, ou porque de ilegibilidade, aí a parte, né, interessada tem que apresentar lá na secretaria, no cartório, em 10 dias contados do envio da petição eletrônica, ok? Em 10 dias, senão é como se ele não tivesse existido juntado. Após o trânsito julgado, os referidos documentos serão devolvidos, incumbido a parte de preservar até o final do prazo para ação rescisória, né? Então, esses documentos que são entregues em cartório, né, na secretaria da vara, do órgão julgador, fica no órgão julgador só até o trânsito julgado. Trânsito julgado, o órgão julgador devolve para a parte interessada, e a parte interessada é que tem o dever de guardar esses documentos, até, se for o caso, até o final do prazo para propositura da ação rescisória, ok? O usuário deve assegurar que os arquivos eletrônicos que envia para o sistema de processo eletrônico estejam livres de artefatos maliciosos. Não pode estar, né, com vírus, podendo o sistema, caso constatada a presença desses artefatos, desses vírus, rejeitar de plano. Não vou receber, não vai, porque o sistema detectou que tem vírus no documento, no arquivo, informando ao usuário por que foi rejeitado com efeito de certidão processual. Então, o usuário, ele não pode dizer assim, eu não sabia que estava com vírus, mas foi certificado. Aí, a certidão já enviada para o seu, né, de total acesso, ok? É isso. Você tem que conferir se o documento foi juntado ou não. Você enviar é uma coisa, juntar é outra, né? Essas cautelas precisam ser observadas, principalmente para a segurança jurídica, né? Para evitar fraudes, evitar transtornos. Os documentos físicos
apresentados deverão ser retirados pelos interessados em 45 dias do trânsito em julgado, né? Fim do prazo, a unidade judiciária, a pessoa não foi lá pegar, poderá inutilizar os documentos mantidos sob sua guarda em meio impresso. Vai jogar fora, ok? Os documentos que forem juntados eletronicamente em autos digitais e reputados manifestamente impertinentes, às vezes se junta um monte de documentos só para atrapalhar, entendeu? O julgamento, só para retardar. Manifestamente impertinentes pelo juízo, poderão ter observado o contraditório, claro, sua visualização tornada indisponível por determinação judicial. Isso aí está só atrapalhando o processo. Aí bloqueia, porque são totalmente, né? Se junta às vezes apenas com um objetivo procrastinatório, né? Só para atrasar, impertinente, procrastinatório, só que atrapalhar o andamento processual, entendeu? Aí o juiz, percebendo isso, bloqueia a visualização, porque não interessa, vai só atrapalhar, ok? Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos. Poxa, o mundo eletrônico, né? Nossa, você vai lá no Google pesquisar, é tudo uma organização absurda, né? Qualquer coisa você lança lá para pesquisar, vê aquela lista de pesquisa. É isso, né? Toda essa pesquisa, essa organização, pela via eletrônica, ela tem que ser fácil também, né? Na consulta. Diferente lá do... Nossa, eu lembro... Olha eu lembro no processo físico, imagina que isso aqui é um processo físico, né? Até fininho, né? Aí, a gente analisava o processo de trás pra frente, né? Aí tinha uma certidão, conforme folha 10, aí você ia lá na folha 10, entendeu? Aí às vezes as pessoas que consultavam, que faziam toda a análise processual, marcava as folhas, aí dobrava assim, fazia uma dobrinha, que ficavam umas orelhinhas, entendeu? Para poder, quando consultar, já ficar marcadinho ali, isso era um horror. Ainda acontece, né? Porque não existe processo físico. Mas o mundo eletrônico tem uma organização maravilhosa. O sistema deve ter essa organização para pesquisa e acesso, né? Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório da ampla defesa, aí o juiz deve determinar nova apresentação e exclusão dos anteriormente julgados. A parte, né, sei lá, por qualquer motivo que essa apresentação pode induzir aí em erro na análise, entendeu? Aí pode ser pleiteado e o juiz determinar. Tem que sempre lembrar o seguinte, o processo eletrônico, ele é um novo instrumento à disposição da resolução de conflitos de interesse na busca da paz social. Então, ele não pode jamais, né, ser absoluto, porque o que nós temos de maior valor dentro do procedimento judicial, do processo judicial, é o contraditório e a ampla defesa. Então, se aquele formato, né, atrapalha o contraditório e a ampla defesa, vai mudar, filho. Vai mudar, porque muito mais importante que o formato, o sistema de processamento, é o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, entendeu? Então, isso é importante. O juiz, ele vai analisar se realmente pode haver qualquer sombra de prejuízo para o contraditório e ampla defesa. Vamos mudar isso aí, ok? É isso. Bom, os órgãos do Poder Judiciário que utilizarem o processo judicial eletrônico manterão instalados equipamentos à disposição das partes, dos advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalização e envio de peças processuais e documentos em meio eletrônico, né? Então, assim, Claudete, a parte não tem condição, o advogado não tem condição de ter um computador compatível, ou o meu computador não funciona. Mas, doutor, aqui tem à sua disposição, né? Computadores com toda a estrutura
do senhor realizar o seu peticionamento. Entendeu? É isso. E é mais do que adequada esse acesso. Para fins acima, os órgãos do Judiciário devem providenciar auxílio técnico presencial às pessoas com deficiência ou que comprovem idade igual ou superior a 60 anos. Eu coloquei esse ou em azul desse tamanho, porque esse parágrafo primeiro teve redação alterada pela resolução 245 de setembro de 2016. E a única alteração foi essa. Porque a redação anterior estava assim, auxílio técnico presencial para as pessoas com deficiência e que comprove idade igual ou superior a 60 anos, percebeu? Além dela ter deficiência, ela tinha que ter idade. E não era esse o objetivo. Tinha que ser ou deficiência ou idade igual ou superior a 60 anos. Entendeu? Foi somente essa alteração que aconteceu, mas somente na palavra. Mas é um efeito jurídico grande, né? Entendeu? Então, por isso que eu fiz questão de grifar, para você perceber junto comigo qual foi a alteração. Os órgãos do Poder Judiciário poderão realizar convênios com a OAB ou outras associações, né, representantes dos advogados, bem como com órgãos públicos para compartilhar responsabilidade na disponibilização, né, desses espaços, equipamentos, auxílio técnico presencial. É claro, né, a OAB é a maior interessada na qualidade dessa disponibilização, né, de equipamento, pessoal. Então, um convênio vai muito bem, obrigado, né, para todo mundo, principalmente para a classe dos advogados. Bom, falando dos atos processuais, o que diz o CNJ? No processo eletrônico, todas as citações, intimações, notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, de acordo com o que determina a lei do processo eletrônico. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Isso é vista pessoal. Não é uma citação fictícia, presumida, como acontece a realizada no diário, ainda que seja diário eletrônico. A citação, a intimação realizada no diário eletrônico, ela é uma citação presumida, ok? A citação realizada dentro do sistema de processo eletrônico é uma citação pessoal. Isso é muito importante, ok? Porque a citação pessoal era aquela realizada pelo oficial de justiça, pelo correio, e agora a gente tem a citação pessoal também pela via eletrônica, a partir do momento que teve o acesso à íntegra do processo, né? Quando por motivo técnico, por inviável uso do sistema para a realização de citação e intimação, ou numa situação de urgência, né, que o magistrado entenda assim, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, e aí vai se digitalizar e destruir posteriormente o documento físico. Então, a citação, eu recebo citações para realizar de processo eletrônico, né? E aí, o cartório imprime o mandado de citação com a inicial, me entrega e realizo a citação, certifico, colho a assinatura no mandado, certifico que realizei a citação e aí realizo, porque eu sou devidamente credenciada, tenho a minha chave privada, né? Realizo a digitalização e envio para o processo eletrônico que vai ser juntado. Depois disso pode se destruir esse documento físico, é o que acontece, né? Já pode se destruir, jogar fora, já se cumpriu o ato processual. É diferente das partes lá que precisam, né, guardar os documentos. Aqui eu não sou parte, eu sou oficial de justiça, entendeu? Então, eu não preciso ficar guardando esse mandado de citação. Eu não preciso ficar guardando até o tanto ser julgado, até a ação. Não preciso. Nós, servidores, precisamos não. Por força dessa regulamentação aqui do CNJ.
Quem precisa ficar guardando o documento digitalizado são as partes, ok? Envolvidas no processo. Bom, os tribunais poderão publicar no Diário Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação. Não é proibido, né? Publicar, citar por via diário. Não é proibido, certo? Lembrando que esta citação, intimação, notificação via diário eletrônico, aí ela não é pessoal. A citação e intimação pessoal via eletrônica é a citação, intimação e notificação realizada dentro do sistema. Aqui não é o sistema, aqui é o diário, não é o sistema do processo eletrônico, é o sistema do diário eletrônico, é outro sistema, entendeu? Isso é importante. Diário eletrônico é o instrumento, é o órgão de comunicação, de publicidade dos atos do judiciário, ok? Bom, no instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso do inteiro teor da petição inicial, né? Bem como o endereço do site, né? No sistema, nos termos aí da lei. Então, ao notificar, tem que informar como que se acessa o sistema. Para efeito da contagem de prazo de 10 dias corridos, de acordo com a lei, o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente desse dia ser ou não de expediente no órgão comunicante. Ok? Então, é lá o dia inicial, para efeito de contagem de prazo de 10 dias corridos, né? De que publicou, passa 10 dias corridos para poder começar o prazo da parte, né? Isso quando publica no diário, ok? Eletrônico. O dia inicial da contagem é o dia seguinte da disponibilização do ato de comunicação do sistema, independente desse dia ser ou não de expediente no órgão comunicante. Esses 10 dias, né, até é importante você saber que você deve observar o seguinte, você deve fazer o estudo primeiro lá da lei, depois vem para a resolução, que na lei eu venho explicando essas contagens de prazo, certo? Então, o dia inicial é o dia seguinte da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independente desse dia ser ou não de expediente no órgão comunicante. O dia da consumação da intimação ou da comunicação é o 10º dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente no judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme aí a lei do processo eletrônico, ok? Então, assim, os 10 dias que o legislador dá como prazo de publicação, né, publicou 10 dias para poder dar tempo dele no diário eletrônico, 10 dias para poder o advogado ter acesso. Esse prazo de 10 dias já começa a contar no dia seguinte da disponibilização, ok? Que é a data da publicação, né? Já começa os 10 dias ali, diferente, né? Já começa a contar, esse é o dia inicial. E aí, o último dia desses 10 dias, que vai ser considerado como o dia da intimação, o dia da consumação da intimação, é o 10º dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente no judiciário. Não tem expediente no judiciário. O dia inicial não importa se tem ou se não tem dia de expediente no judiciário. O último dia, o 10º dia, importa sim se tem ou não expediente no judiciário. Porque esse vai ser o dia da intimação. Entendeu? Aí importa. O 10º dia caiu no sábado. Ih, não tem expediente na... Então, o dia da intimação, da finalização, vai ser na segunda-feira, se tiver expediente. Ou seja, tem que ter expediente no judiciário. Entendeu? Bom, a intercorrência de feriado, interrupção de expediente, suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final desses 10 dias, né, para a conclusão da comunicação, não terá efeito sobre sua contagem, porque são 10 dias corridos, ok?
excetuado que a gente já explicou aqui no inciso 2, quando o último dia caiu no dia que não tem expediente, se prorroga até o próximo dia útil. Tudo bem? Ok? Então, essa contagem de prazo a gente explicou muito no módulo de processo, da lei do processo eletrônico, e o CNJ vem complementar a regra ali da contagem de prazo. Tá bom? Bom, vou parar por aqui, mas ainda não acabou. Mas está quase acabando. Essa resolução é pequenininha, tá bom? Paro por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!